Depois de autorizar a mudança do nome de uma criança que nasceu com sexo masculino, mas se entende como menina, o juiz Anderson Candiotto, aqui de Sorriso, tem recebido uma série de críticas, principalmente dos políticos conservadores. Inclusive, o senador Magno Malta, do estado da Bahia, que é presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Família do Senado, garantiu que hoje, durante a sessão, ele deve se pronunciar quanto à decisão do juiz e prometeu que deve procurar todas as instâncias possíveis e que a primeira será o Conselho Nacional de Justiça, na tentativa de revogar a decisão do juiz sorrisense. Nesta manhã, o Dr. Anderson Candiotto conversou com a equipe do Cidade Alerta e disse que a sua decisão foi embasada em laudos técnicos que apontam que a criança sofre de uma espécie de transtorno de identidade de gênero. Bom, a decisão foi tomada tendo por conta o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio está elencado como o fundamento, como o pilar da nossa República. E através desse princípio, o Estado brasileiro e a sociedade, todos eles têm a obrigação de propiciar meios para que a pessoa possa buscar o seu bem-estar, sua felicidade, a sua autorrealização, com preservação da sua dignidade, da sua intimidade, da sua privacidade e da sua individualidade. Então, esse princípio ele impõe que, em qualquer circunstância em que haja uma situação de constrangimento em decorrência de um ato social ou de um ato público contra a individualidade de alguém, o judiciário tem que intervir para conter esse constrangimento e julgar a questão de uma maneira que a pessoa não sofra mais esse tipo de constrangimento. O senhor recebeu laudos técnicos, né, que apontaram uma espécie de transtorno, né? No caso, por alguns anos, houve uma avaliação técnica feita pelo ambulatório de transtorno de gênero, que é um núcleo de atuação da Faculdade de Medicina e Psiquiatria da USP de São Paulo. Ou seja, é um núcleo formado por profissionais altamente qualificados que dedicam a sua vida profissional ao estudo desse tipo de transtorno. E, no caso, houve um acompanhamento por essa entidade de renome internacional e, após alguns anos de acompanhamento, aplicações de testes, avaliações, monitoramento, houve a conclusão dessa entidade de que, no caso, foi configurado, caracterizado o transtorno de identidade de gênero. Ou seja, essa criança, embora biologicamente ela nasceu menino, ela nasceu com a personalidade feminina. A avaliação médica é muito clara nesse sentido, não se trata de uma escolha. A criança não escolheu mudar de gênero, ela nasceu assim. É algo que vem enraizado desde o berço, mas que só foi possível se constatar a partir de uma certa idade da infância, dos seus 3, 4 anos, porque quando a criança consegue com muito mais autenticidade se expressar e expor os seus sentimentos e as suas necessidades. Uma vez constatado que se trata, então, a questão do gênero de feminino, que se trata de uma menina, o que a família fez foi buscar o Poder Judiciário, através de um órgão oficial da Defensoria Pública, para que no Judiciário fosse autorizado adequar o registro de nascimento com quem a criança é. Doutor, o senhor acredita que essa decisão ela pode ser revogada? Inclusive o senador Magno Malta garantiu que deve procurar o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça ele atua na gestão, na administração do Judiciário brasileiro e na apuração de desvios de conduta dos magistrados. Eu, particularmente, não sei qual que é a pretensão do senador e qual seja o reputo legítima, porque ele representa uma parcela da nação brasileira e se ele entende que, em defesa dessa parcela da nação brasileira, ele precisa tomar algumas atitudes, eu entendo que isso é legítimo, faz parte do Estado Democrático de Direito sobre isso. Quanto à imutabilidade da decisão, esse processo ele foi proposto pela Defensoria Pública e nele interveio o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Quando a sentença foi prolatada, e ela não é de hoje, quando essa sentença foi prolatada,
tanto a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quanto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, eles tomaram ciência da sentença e se conformaram, aceitaram o teor dela e não recorreram. Então, caberia a eles recorrer. Uma vez que eles não recorreram, a sentença torna-se imutável.